Vamos aproveitar que nós estamos de pé. Eu quero ler com vocês em Gênesis, capítulo 12, e também 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5 a seguir. Se você veio buscar as bênçãos de Deus, certamente você vai levar. Mas o que precisamos é ambos estar no mesmo Espírito. Amém? Vamos ler aqui então, primeiramente em Gênesis, capítulo 12, capítulo 12, versículo 1 até o versículo 5, onde a Bíblia diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Agora vamos, se você quiser só acompanhar, é só uns 3 versículos. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Se você não achou, somente ouça. Diz assim o apóstolo São Paulo: trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide, em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Vamos inclinar as frontes uma vez mais para uma pequena oração. Querido Deus, bondoso e eterno Pai, nós nos sentimos bem em tua presença, Pai, porque aqui é o nosso lugar, aqui é onde nós nos animamos, nos encorajamos, tomamos força para prosseguir nessa jornada. Olhando esses grandes exemplos que a tua palavra, que está em tua palavra, para que nos encoraja, Senhor, para prosseguir. Que a tua bênção seja sobre cada um de nós e unja as nossas palavras e cada coração que ouvirá a tua palavra. Pois pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode assentar, irmãos? Eu quero meditar com vocês, com base nessas duas escrituras, de Gênesis e também de Timóteo. Quero falar um assunto, a verdadeira herança, ou o verdadeiro investimento, como também a herança da fé. Nós sabemos, irmãos, que nós somos espirituais, como também somos natural. E o profeta sempre ele usou o lado natural para explicar o lado espiritual. Às vezes, muitas pessoas têm o privilégio de receberem grandes heranças, né? E existem muitos tipos de herança. Uma herança em dinheiro é uma herança. Uma boa educação também é uma herança. Uma boa criação, né? Tudo isso são heranças que nós podemos receber quando se fala naturalmente. Mas a maior herança que um pai, que uma mãe, que um irmão, que um pastor pode deixar para a sua igreja é a herança do verdadeiro ensino, da verdadeira fé, fundamentada, baseada na palavra de Deus. Como muitas vezes eu digo, quando alguém opta, decide por servir a Deus, por entregar a sua vida a Deus e seguir nesse glorioso caminho, ele não somente ele é beneficiado, como também aqueles que lhe seguem. Seus filhos, seus familiares, verem aquele exemplo, aquele ensinamento, e eles seguem ali. Agora, quando há
um lar destruído, um lar que não se vive o Evangelho, que não se ensina o Evangelho, a herança que essa pessoa está deixando é uma herança de um caminho totalmente torto, sem esperança. E nós vemos que bonita essa escritura que lemos, né? Em 2 Timóteo, Timóteo podendo ouvir do seu pastor, né? O que ele disse aqui, trazendo a memória não fingida, trazendo a memória, a fé não fingida, que em ti há, que habitou primeiro em tua avó Lóide, em tua mãe Eunice, e também estou certo que habita em você. Que herança, né? Que riqueza Timóteo recebeu da avó, da mãe, por isso pôde ser o homem que foi, o ministro que foi, um homem parado na palavra de Deus, firmado, ancorado, um homem de suma confiança de Paulo. E o irmão Branham nos diz que sempre por trás de um grande homem há uma grande mulher. Por trás de Wesley tinha Susana Wesley. E assim, se formos olhar, muitos exemplos de verdadeiras mães que plantaram aquela semente, de verdadeiros pais, que não simplesmente deixaram uma herança de alguns milhões de reais, ou R$1.000, ou propriedade, mas uma herança de vida eterna. E quando nós olhamos para Abraão e nós começamos a caminhar pela linhagem de Abraão, nosso pai na fé, nós realmente ficamos convictos que ele não só aplicou o Evangelho na vida dele, como também ele externou para aqueles que estavam ao seu redor. Por isso a Bíblia diz que Abraão creu e isso foi lhe imputado como justiça. E foi chamado o amigo de Deus. E em todos os casos, todos os acontecimentos, nós vemos os dois lados. Deus nunca nos prometeu uma vida fácil, uma chegada fácil, mas Ele prometeu que estaria conosco e em nós todos os dias até a consumação dos séculos. Ele prometeu que estaria conosco. Mas há momentos que, se você tentar entender, compreender, analisar, você não toma decisão. Nós lemos a Bíblia muitas vezes de forma rápida, aqui como lemos em Gênesis 12, que Deus aparece para Abraão, faz a ele um convite e Abraão sai. Isso foi o que aconteceu. Eu penso que já no próximo dia, próxima semana ali, Abraão já foi ajeitando as suas coisas para seguir a um Deus, para ele peregrinar com esse Deus. Mas se Abraão tivesse parado, como muitos fazem, e analisado, como vai ser? Será que eu vou dar conta? Será que vai ser fácil? Será que vai ser difícil? Quantas pessoas não tomam a decisão de servir a Deus, de andar nesse caminho, por quê? Porque eles analisam, e o amanhã? Vou dar conta disso? E o meu emprego, como vai ficar? A irmã pode dizer. O irmão também pode dizer, e o meu emprego, como é que vai ficar? Eu vou ter que ter uma vida agora reta, não poderei mais ter mentira. O Evangelho nos ensina a ser dizimista. Quantas pessoas parados por pequenas coisas, porque eles ficam analisando. Mas quando nós ouvimos o chamado de Deus e decidimos caminhar com Ele, Ele vai nos capacitando em cada minuto, em cada trajeto dessa caminhada. Porque nunca Deus escolheu os capacitados, porque ninguém é capacitado. Não, mas Ele capacitou aqueles que decidiram por Ele e se entregaram. Independente se fosse forte, fraco, como pudesse ser.
E falando de Abraão, você veja que Deus aparece para ele, quantos anos ele tinha? 75. Sara, 65. Não era mais uma criança, não era mais um guri, não era mais um homem novo, cheio de vigor. Mas Deus sabia que podia contar com Abraão. Mas se Abraão fosse argumentar, ele diria: sim, o convite é bom, é encantador, mas agora eu com 75 anos sair peregrinar, se eu tivesse 30, 40, vai lá. Isso não está batendo muito com a lógica, mas as coisas de Deus, elas não batem, nem sempre batem com a lógica. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, a Bíblia diz assim: o homem natural não compreende as coisas do Espírito. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, porque elas se discernem espiritualmente. É loucura para o homem natural. Não compreende. Será que algum parente de Abraão compreendeu? Com 75 anos, sair peregrinar, saber lá para onde? E Deus faria dele pai de nação? Se ele fosse argumentar, ele diria: sim, quando eu tinha 30 anos, poderia ter esperança, poderia ter força, ânimo, mas agora não dá mais. Mas ele não colocou o arrazoamento para funcionar. Como diz a Bíblia, Abraão creu e isso foi imputado como justiça. Se Deus disse, está dito. Se Ele vai me abençoar, se eu serei pai de nação, então terei que ter filhos. Mas Sara já era estéril, né? E ainda agora já era idosa. Em Gênesis capítulo 18, versículo 17, nós vamos caminhando em algumas escrituras que eu anotei, e também algumas que nós podemos ler aqui na Bíblia. Gênesis capítulo 18, versículo 17, Deus diz assim: disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que eu faço, visto que certamente virá a ser uma grande nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar seus filhos e a casa depois dele, para que guardem a palavra do Senhor. Nós estamos falando o quê? Herança. Nós estamos falando de herança. Será que todos os pais, todas as mães, têm esse critério? De sentar com seus filhos enquanto são pequenos, falar do amor de Cristo, falar da esperança, ensinar, prevenir, orar. Porque tem pessoas que parece que o céu é só para eles. Parece que é impossível um jovem ser cristão. Porque não investe. Mas que evangelismo, né, grande nós teremos se nós ganharmos os nossos filhos. Você diz: eu falei. Deus é responsável por colocar aquela semente. Deus não perde o trabalho. Por isso fala Salomão em Provérbios 22, versículo 6. Instrui o menino no caminho que ele deve andar. E quando envelhecer, não se apartará. Plante o temor. Ensine. E nós vemos que Abraão, que nós estamos falando sobre ele nessa noite, sobre a herança da fé, ele fez isso. Ele externou a fé que estava no coração dele. Quando chegou o tempo que ele recebeu, né? Deus deu Isaac para ele, através da fé. Vemos que demorou-se 25 anos para vir o filho, mas um dia veio. Eu vi num culto de quarta-feira, creio que foi, o pastor Daniel ilustrando
e isso é pura verdade, não é? Que um belo dia, Sara e Abraão levantaram, como um dia normal, e Sara olhou para o cabelo de Abraão e disse: teu cabelo já não está tão branco mais, o que aconteceu? Será que é problema nos meus olhos, que naquele tempo não tinha pintura, né? É impressão minha, Abraão? Daí ele olhou para Sara: mas o teu também não está tão branco mais, não. Alguma coisa está acontecendo, e não é outra a não ser a aproximação do nascimento do filho da promessa. No outro dia, vamos dizer assim, que ela olhou: você não está mais encurvado. Você está como nos teus 40, 30 anos, como jovem. E assim nós sabemos que aconteceu. Aí você pode me perguntar: mas que base bíblica temos para isso? Temos, né? O rei olhou para aquela moça linda e se namorou dela. E Abraão pensou: Sara realmente ficou bonita, como seus 18, 20 anos. E eu não tenho muita opção. Se eu disser que ela é minha esposa, ele manda matar e casa com ela de qualquer forma. Vou dizer que ela é minha irmã. E o rei toma Sara e leva, mas antes que ele tocasse, Deus cuida de cada pedacinho da nossa caminhada. Você diz: eu sou fraco, Deus é forte. No momento que você, caminhando por essa caminhada, porventura fracassar, Ele te sustenta, Ele te segura. Abraão falhou, mas Deus sustentou. Como eu disse, não é aqueles capacitados, mas é aqueles que entregam. Como a Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Abraão falhou. Quantas vezes nós falhamos? Mas estamos no caminho. Como Pedro falhou andando por cima das águas, mas andando em direção a Cristo. Não tem problema, Cristo sustentou na mão dele. Homem de pouca fé. Então nós vemos, irmão, é minha irmã. E o rei ficou contente, né? Veio uma visitante para cá que, muito bonita, vou casar com ela. Deus aparece para ele e diz: você é um homem morto. Ah, Senhor, eu sou sincero, eu não sabia, tal. Por isso que eu te avisei. Você veja como Deus valoriza a sinceridade? Você viu como Deus valoriza, você compreendeu? Mesmo daquele ímpio, por isso eu te avisei. Vai lá e devolve essa mulher, porque ela tem marido e é o meu profeta, e pede para ele orar por você. Abraão não era muito conhecido ali no Egito, mas ele era bem conhecido nos céus. E o filho da promessa veio, como nós sabemos. Aí nós estamos falando, Abraão tinha essa herança e ele externava, ele ensinava, ele mostrava aos que lhe rodeavam. Quando Isaac já estava moço, ele pensou: preciso conseguir uma moça para casar com meu filho, mas não vou pegar dessas ímpias aqui de jeito nenhum. Chama Eliezer, o seu mordomo, e disse: você vai na terra dos meus parentes, jura para mim que você não vai pegar a mulher desses pagãos aqui, você vai lá e busque uma moça para casar com meu filho. Eliezer sabia da responsabilidade que estava nos ombros dele, mas ele também conhecia o Deus do seu senhor Abraão. Está vendo? O que Eliezer faz? Vai procurando daqui para ali? Não, ele sabia: há um sobrenatural, há um Deus que o meu Senhor serve, e é a Ele que eu vou recorrer. Chegando ali na fonte de água, ele fez aquela oração que nós conhecemos. Uma oração, aos olhos natural, impossível de se concretizar. Mas a fé, ela não olha para o obstáculo. A fé olha para a promessa de Deus. A fé olha para o sobrenatural. Sem orar, dizer que a moça a qual eu pedi água, ele disse: sim, eu te dou.
Te dou para ti, te dou e vou dar também para os teus camelos. Irmãos, analisa um pouco se isso tem cabimento. Naturalmente falando. Mas nós cremos em um Deus sobrenatural. Ela poderia ser muito educada e dizer, olha, eu vou te dar a água para ti e vou te emprestar o meu cântaro para você tirar água para os teus camelos, ou para um dos teus servos tirar água, mas a moça ir tirar. Ele fez um pedido, entende, que dependia realmente do sobrenatural, porque ele já era possuidor daquela fé de Abraão. Ele já era possuidor da herança do seu senhor Abraão. E aí nós vemos que quando a Rebeca chega e ele pede água, ela diz, sim, eu te dou água e vou dar para os teus camelos também. Eu não sei, se alguém souber, pode até me dizer quantos litros aproximado um camelo bebe, não sei, mas não é pouco. Mas ela tirou, sem entender o que eu estou fazendo. Será que eu fiquei tola agora dar água para o camelo desse rapaz aí, e ele aí sentado, que é isso? Mas sem entender fez, porque era o sobrenatural agindo. Alguém que possuía aquela fé. Por isso, irmãos, devemos aplicar, devemos ter, devemos crer e ensinar, como disse Salomão, crie teu filho no caminho que ele deva andar. E quando for mais velho, não se apartará dele. Que privilégio, né? E aí nós vemos que ele cumpriu-se então o pedido, e ele já, no outro dia, já rumam de volta para a sua terra, levando a sua noiva. E nós vamos, irmãos, a Bíblia, ela é rica, quando se vai analisando ponto por ponto, ela é perfeita. Entende? Ela é perfeita. Aí você vê quando eles chegam próximo lá do local da casa onde eles habitavam lá, Abraão e Isaac. Quando eles param o camelo, Rebeca disse, quem é aquele senhor, aquele moço que eu vejo lá? Ele exerce assim, aquele lá é o meu senhor Isaac. Aí você segue lendo a Bíblia dizendo que ele tinha saído à tarde para o campo para orar. Que exemplo, né? Ele não tinha saído para caçar, não tinha saído para trabalhar, não tinha saído para ver se porventura a noiva já estava vindo, mas chegou o final da tarde e ele sentiu aquele desejo, eu vou orar. Tinha saído para orar. Ele tinha essa fé, que nós falamos, essa herança. A fé de Abraão, a fé no Deus verdadeiro. Por isso, irmãos, crie o teu filho no caminho que deve andar, e Deus não irá te decepcionar. Se olharmos por o âmbito natural, parece que tudo está perdido, mas nós não devemos olhar dessa forma, devemos crer. Crer. Quando o profeta diz na mensagem Dia das Mães, ele diz, aquela mãe ao redor daquela mesa será incompleta se não tiver a sua família ali. Aí você diz, mas os meus filhos se foram. Eles não querem nada, mas você plantou, você entregou para Deus. Espere que Deus irá ter a maneira de trazê-lo, nem que seja no último momento. E quantas vezes eu tenho falado que muitas orações, muitas petições, nós não veremos elas se cumprir aqui, mas veremos do outro lado. Porque você creu. O irmão Branham, na mensagem Amor Divino, ele conta aquela história daquela senhora de cor de Mênfis, bem conhecida de todos nós. Irmão Branham sobrevoando Mênfis, e de repente acontece algo no avião e eles precisam aterrissar em Mênfis e então pernoitar em Mênfis. No outro dia eles seguiriam viagem. Irmãos, Deus é real. Ele responde a oração antes de você pedir, porque Ele conhece. Analisa comigo um pouquinho para você ver sim ou não.
Final do dia, o avião passando por Mênfis faz uma aterrissagem. 3 horas da manhã, aquela irmã de cor estava orando. Veja, passou-se quantas horas já. Que a resposta já estava ali perto dela, ela não sabia. E aquela irmã de cor começa a contar ao profeta: eu sou como a mulher sunamita que não tinha um filho, e o Senhor deu a ela um filho. E eu lavava roupa para criar esse filho, ensinei nos caminhos do Senhor, porém as amizades o retiveram, as amizades o desviaram do caminho, e agora ele está inconsciente, perdido no mar, dizendo que está escuro, já por 3 dias está nessa situação, e está morrendo e indo. Se ao menos eu pudesse ouvir ele dizer que estou salvo, mãe, eu ficaria tranquilo. Mas ela sabia da condição miserável daquele rapaz, com uma vida promíscua, uma vida pecaminosa, morrendo devido à doença venérea. Mas de repente, às 3 da manhã, ela começa a conversar com Deus. E ela fala assim: Senhor, eu sou como aquela sunamita. Ela se identificou dentro da Bíblia: eu sou como aquela sunamita. O profeta deu um menino um filho para aquela sunamita, aí ele morreu e ele trouxe de volta. Para aquela sunamita tinha Elias. E onde está o teu Elias para mim? Ela era bem conhecida nos céus. Ela estava vivendo melhor, ela plantou a semente, embora o diabo pensou que tinha matado a semente, mas Deus estava cuidando de cada pedacinho, porque ela havia ensinado o filho no caminho que deveria andar. Eu sou como a sunamita. Tinha um Elias para ela, mas e para mim, onde está o teu? Então disse ela, às 3 da manhã, eu vi uma visão e eu vi você vindo. E eu levantei às 3 da manhã e vim aqui no portão te esperar. Eu sabia que ele não me decepcionaria. Essa é a fé que ela teve e ela plantou e Deus respondeu. A fé de Abraão. E a irmã Brana vem, começa a orar pelo menino, e ele diz: mãe, já está ficando claro, eu consigo ver, se assentou na cama. E o irmão Brana se manda, para não perder o avião. Deus para um avião no final do dia, porque às 3 da manhã teria uma filha de Abraão intercedendo por seu filho, que estava indo nas garras de Satanás. 2 anos mais tarde, o irmão Brana diz que ele passando de novo por aquela região, os preços dos lanches no trem, estava passando de trem nessa região, e o preço dos lanches estavam caros, e ele pensou: vou descer, comprar um aqui na estação que é mais barato. E ele viu um rapaz ali carregando as malas e disse: olá, pastor Brana. E ele disse: ué, como que você me conhece? O senhor não lembra que há 2 anos atrás o senhor esteve lá em casa orando por mim? Não só fui curado, mas agora eu sou um cristão. Essa é a fé de Abraão. Essa é a fé das filhas de Abraão, que creem na promessa de Deus. Amém? E nós cantamos aquele hino: Jesus não mudou e nem mudará. Ele operou no passado e ainda hoje operando está. E Deus promete a Abraão que aonde a planta dos seus pés pisaram, ele daria a sua descendência por herança. E que a sua descendência seria cativa em terra estranha por 400 anos. Mas eu visitarei essa nação e tirarei o meu povo com mão forte. Havia uma promessa. E a semente de Abraão estava agarrada naquela promessa. Quando Jacó desce para o Egito, por causa da fome, ele chega para o seu filho José e diz:
não me sepulte aqui no Egito, mas lá na terra, onde meu pai Abraão comprou um cemitério, um pedaço de terra para sepultar o seu povo, a sua descendência. Por fé eles sabiam que lá um dia haveria uma ressurreição. Mais tarde, José, já avançado em idade, chega para os seus irmãos e diz: certamente o Senhor vosso Deus vos visitará e vos tirará daqui. Quando vocês forem daqui, leve os meus ossos para a terra da Palestina. Essa é a fé que nós herdamos. Essa é a fé que nós temos que alimentar. Mas, irmãos, como Mombrana diz, há 3 poderes, não é? E o diabo é um baita de um fanfarrão. Ele é um baita de um charlatão, chacoalhador de moita, porque ele sabe que o nosso Deus nunca perdeu e nunca perderá. Há 3 poderes. Primeiro, o poder de Satanás sai como trovão, parece que vai ganhar, mas entre meio isso existe o poder da fé, que aciona o poder de Deus e neutraliza o poder de Satanás. Em Hebreus capítulo 11, versículo 23, já estamos indo para o final. Hebreus capítulo 11, versículo 23, nós vamos ver sobre Moisés. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé. Lembra que eu falei que há 3 poderes? O poder de Satanás, o poder da fé e o poder de Deus. O diabo, irmãos, ele tem mais de 6.000 anos de experiência. Em questão de conhecimento, ele conhece muito. Esses dias eu fui orar por alguém que estava possessa, e eu perguntei para a pessoa se ela cria em Jesus Cristo. Ele respondeu: eu creio. Eu creio, mas eu não quero crer. Porque ele crê. Eu creio, mas eu não quero crer. Mas na hora que o nome de Jesus Cristo foi embora, ele teve que sair. E acabou a história. Ele tenta apavorar, ele tenta assustar. Então ele, olhando pela cronologia, quase 400 anos, em torno disso, 400 já, o libertador vai nascer. Esse povo de Israel vai se levantar e vai me derrotar. Foi o que o faraó fez. Mas sempre existe um jeitinho, né? Na ideia dele. Se eu estipular uma ordem que todas as crianças, menino que nascer seja morto, aí eu quero ver os velhos pelejar contra mim. Não vai ter homem para guerrear. Pronto. Feito o edito, feita a ordem, e vamos cumprir. Vamos botar as parteiras para cuidar disso e para cumprir, e vamos alimentar o rio Nilo com os filhos desses hebreus aí. Alimentar os crocodilos do rio Nilo, né? Com os filhos dos hebreus. Saiu a ordem. Saiu o poder de Satanás. Quantas mães você pode imaginar? Quantos pais, quando a mãe ficava gestante, e ela, às vezes, quem sabe, passava a mão na barriga e dizia: coitadinho, se for menino, vai morrer. Se for menina, vai viver, que seja menina então. E naquele dilema. Mas a Bíblia diz: pela fé. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses. Com Arão e Joquebede, não era assim. Eles tinham a herança da fé dos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Se for menina, vai viver. Se for menino, vai viver também. Porque nós cremos em um Deus, o Deus do impossível, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O Deus que rejuvenesceu Sara, o Deus que rejuvenesceu Abraão, vai viver. Aí entra o que diz a Bíblia: o poder da vida e o poder da morte está na língua do homem.
Aceita o que o diabo faz, ele vai fazer mesmo. Ah, mas eu sou fraco. Eu sou fraca, sou fraco. Sim, eu sou fraco, mas ele é forte. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Diga ao fraco, diz a Bíblia, sou forte. Se frouxo te mostrares na hora da angústia, pouca será a tua força. Mas se você plantar essa fé, para que essa fé acione o poder de Deus, irmãos, o diabo ele não vai poder fazer o intento dele. E um dia, e está próximo, nós iremos pisar nas ruas de ouro. E é para lá que eu vou, é para lá que você vai. Que privilégio ter essa fé, que privilégio ter essa esperança. Saber que um dia desse você e eu estaremos andando na rua como um dia qualquer, quem sabe sobre alguma opressão, mas de repente o que vai acontecer, irmãnice? Nós veremos os nossos queridos que partiram, porque a Bíblia diz que eles ressuscitarão primeiro. E você na hora vai ficar um pouco sem entender e não vai ser uma visão, vai ser real. E ali a gente vai começar, quem sabe, uma conversa com eles. Ou você está aqui, que bom, mas irmão, a Bíblia diz que no abrir e fechar de olhos nós seremos transformados e subiremos a encontrar o Senhor nos ares. Quem sabe quando eles ressuscitar, quem sabe quando eles ressuscitar, talvez dê tempo de dizer, eu dormi no Senhor, mas na esperança do rapto, o rapto vai acontecer, vamos embora. E a Bíblia diz que nós subiremos a encontrar o Senhor nos ares. Que dia será esse? Essa é a fé que nós temos que plantar. Essa é a fé que tinha no coração de Arão e Joquebede. Se for menino vai viver, se for menina vai viver também. Nasceu a criança, é menino. O que vamos fazer? Vamos esconder e depois vamos analisar o que Deus vai abrir. Conforme Deus vai abrindo a porta, nós vamos fazendo. Mas que não vou entregar para Faraó, não vou de jeito nenhum. Isso aqui é meu. Glória a Deus. Teus filhos são teus. Teus irmãos são teus. Requeira ele, não aceita. Ah, mas está difícil, não interessa. Deus pode fazer o que necessário for, nem que seja na última hora. Quantas pessoas estarão ali por intercessões, por posicionamento? Hoje esse rapaz, quem sabe que falamos de Mênfis, quem sabe já partiu, não sabemos. Mas que alegria ao redor da sua mãe, ele dizer, mãe, você foi a guerreira, você segurou na fé, você creu em Deus, e através da fé, Deus parou um avião, e o Elias veio e me trouxe a cura, e eu pude servir a Deus, e agora estamos aqui. Então, irmãos, escondeu 3 meses, quando não deu mais para esconder, o que vamos fazer? Vamos fazer o que Deus colocou em nosso coração. Ele me colocou um sentimento de fazer um barquinho, betumar e colocar no rio Nilo. Colocar ele nesse cestinho, o betumar, e coloco lá. E aqui na mensagem, ensinamento sobre os Moisés, eu vou ler uma partezinha aqui. O profeta diz assim, ele ainda confia em mim, falando de Arão, né? Deus dizendo, ele ainda confia em mim. Tem um povo que crê em mim. Tenho gente que vai confiar em mim até o fim, estão vendo? O irmão Brana bate no púlpito 6 vezes. Vocês veem? Olhe para ele. Sim, não é formoso? O pai está andando na água, começa a empurrar o barquinho adentro. Posso ouvi-lo dizer, Gabriel, sim, Senhor. Chame 10.000 anjos à cena, dê-lhe a ordem para marchar imediatamente. Chame as hostes celestial para fora, envie-os para cima e para baixo ao longo dos corrimões dos céus.
e coloque-os para cima e para baixo no rio Nilo. Eu ordeno que nenhum crocodilo toque naquela carga, nada irá tocá-la. Não deixe nem mesmo um pedaço de madeira se aproximar. Aleluia. Gabriel disse, será feito. Ó, que coisa. Ele tocou uma trombeta, 10.000 anjos vêm de braços dados. O piloto, onde estarás tu, Senhor? Eu estarei do outro lado. Ele está sempre na extremidade receptora. Eu vou esperar na outra ponta. Eu tenho um propósito. Quando as pessoas confiam em mim, eu tenho algo, um propósito. Vai ficar tudo bem com eles. Muito bem. Amém? Deus envia os seus anjos, né? Como diz o profeta, 10.000 anjos, um de cada lado daquele barquinho. Ah, que crocodilo vai chegar. E Miguel pergunta, e o senhor vai ficar onde, Senhor? Eu vou ficar lá na ponta. Eu vou ficar lá na ponta, colocando um sentimento de mãe no coração da filha de Faraó. Ele quer destruir o meu libertador? Quer? Então ele vai criar. E aí nós sabemos de toda a história, né? Deus criou, Faraó criou o libertador. Deu alimentação, pagou salário para a mãe. E essa mãe, o que ela fez? Ela externou essa fé. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Vocês estão vendo a herança passando de mãe para filho, de pai para filho? Ela ensinou Moisés, você não é filho desses egípcios, coisa nenhuma, meu filho. Você é filho dessa gente aí, esses amassadores de barro, mas que eles têm um Deus verdadeiro. Por certo, contou a história de Abraão, de Isaac, de Sara. E chegou a hora que Moisés, agora eu tenho que tomar uma decisão, eu sou um príncipe. Eu posso ter todos os prazeres que o mundo pode me dar? Posso. E aí, vou poder viver quanto? Uns 80 anos, né? Quem sabe, desfrutando disso. Quero isso? Não. Eu quero a recompensa final. Quando tudo aqui terminar, eu estarei com o meu pai Abraão, Isaac e Jacó. Se ele tivesse ido pelo lado do mundo, como sempre digo, talvez teria uma múmia. Alguns arqueólogos talvez achassem de Moisés. Mas não foi múmia que aparece 2.000 anos atrás, né? Quando o nosso Cristo, a semente real de Abraão, estava aqui na terra, recebe a visita ilustre de alguém que era muito bem conhecido nos céus. Moisés e Elias. Vale a pena investir nessa herança? Amém. Você tem essa fé? Amém. Mesmo que ela seja pequenina, mas é importante que ela é pura. Vamos regá-la. Amém? Deus abençoe a cada um. Vamos nos colocar de pé. Por isso nós viemos à igreja, para nos alimentar da palavra de Deus, para saber de que lado estamos, para saber o que nos espera, para saber o Deus que nós temos, como a Bíblia diz, desde o tempo da antiguidade. Desde os primórdios tempos, nunca com os ouvidos se ouviu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aqueles que nele esperem. Um Deus além do nosso Deus, que coloque 10.000 anjos a cada lado daquele barquinho, e jogue um punhado de areia no olho de Satanás, que ele ficou perdido, sem entender o que estava fazendo. Quando se deu conta, o homem já tinha 40 anos. Aí já não tinha mais o que fazer, ele escapou para o deserto. Deus abençoe, incline as vossas frontes. Vamos valorizar isso que temos, irmãos. Não aceite nada que não seja de Deus. Vale a pena, um dia desse, irmãos, nós estaremos ali.
Quantos dos nossos que estão lá já? Não venda como Esaú vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilha. Note, a bênção viria através de Esaú, gente. Seria Isaac e o próximo seria Esaú, mas ele não valorizou, ele vendeu. Passou para Jacó, valorize isso, não venda. Por incredulidade, por pecado, por vaidade, por orgulho, por preguiça, por negligência. Senhor nosso Deus, nosso coração está transbordando de alegria, porque isso que pregamos, ó Deus, não são meras palavras, mas é algo que nós cremos e temos certeza, e se for preciso morrer por esse evangelho, nós morremos. Não nos deixe usar os nossos olhos para olhar aquilo que te entristece, Pai. Não nos deixe usar esse corpo para fazer coisas que desagradam a Tua santidade, mas que possamos, ó Deus, render tudo que somos, e que o Senhor possa cada dia capacitar-nos cada dia mais, fortalecer-nos, que essa fé possa crescer, ó Pai, para não somente benefício próprio, mas como também benefício do Teu povo, Senhor. Ajuda aqueles que estão fracos, Senhor. Ajuda aqueles, ó Deus, que estão à margem do caminho. Quebra o encantamento de Satanás, Pai. Eu oro, Senhor, por cada um dos nossos irmãos. Creio que cada um aqui tem em suas mentes os seus queridos, que o diabo tem levado, Senhor. Mas nós requeremos, pelo poder que está no nome do Senhor Jesus Cristo. Satanás, Tu não tens poder sobre os nossos queridos, porque nós o requeremos mediante os méritos do Senhor Jesus Cristo. Que o caminho deles se torne um caminho espinhoso, um caminho difícil, e que eles possam, ó Deus, correr para os Teus braços, Pai. Faça aquilo que for necessário, Pai, pois pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.